No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Sofia amarga o fim das férias e retorna para a mansão, já sentindo o peso do ambiente carregado que a espera. Para tentar suavizar a transição, Léo se adianta e orienta Érica, a nova babá, explicando que Sofia entende mais do que demonstra e capta cada movimento ao seu redor. Do lado de fora, Valkyria surge arrasada e conta a Samuel que a polícia achou o corpo de Wanderson. A investigação muda de rumo e Samuel sente o impacto da notícia como um golpe seco, ciente de que tudo ao redor de Jaques está desabando rápido demais. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. E, numa trama paralela, Tânia reaparece diante de Jaques, narrando como conseguiu despistar Wanderson antes de chegar até ali. Ela descreve as manobras, os atalhos, a fuga improvisada, mas Jaques observa cada gesto dela com suspeita, como se medisse o perigo que representa. Hudson, pragmático como sempre, também comenta com Demétrio que pretende tirar proveito da morte de Wanderson, enxergando no caos uma vantagem estratégica. Já Padre Paulo, ao ser avisado, reage com pesar, preocupado com as consequências que ainda estão por vir. Na esfera policial, Marlon conhece Cabo Lopes, sua nova parceira, firme, sagaz e nada impressionável. A dupla se ajusta rápido, mostrando que ali pode nascer uma parceria de respeito. E no meio dessa rotina intensa, Marlon e Léo iniciam juntos a faculdade. O passo seguinte vem natural. Os dois assumem o sentimento que já não dava mais para esconder e declaram seu amor. Assim, em poucas horas, o mundo de todos se embaralha. Revelações, perdas, encontros e alianças se cruzam como peças de um jogo que está longe de terminar. Samuel se desespera após nova disputa pela guarda de Sofia. Samuel vai sentir o chão abrir sob seus pés. O rapaz, que acreditava finalmente viver um momento de estabilidade ao lado de Sofia, verá tudo virar fumaça quando um fantasma do passado, não tão morto quanto todos pensavam, voltar exigindo aquilo que ele mais ama. A reviravolta começa quando Ellen ressurge das cinzas, reaparece no Rio de Janeiro e se coloca no centro da mesa de guerra que envolve a família Boaz. A moça, antes dada como morta, chega acompanhada de Hudson, o parceiro que conheceu no período em que forjou sua própria morte. O retorno causa alvoroço, choque e um misto de curiosidade e desconfiança. Mas o turbilhão só está começando. Assim que pisa na cidade, Ellen decide se aproximar de Sofia. A menina, sem entender o peso da situação, acolhe a presença da mãe com um misto de confusão e encantamento. Ellen se mostra gentil, afetuosa, cuidadosa, quase convincente. Mas Sofia ainda sente algo estranho, como se aquela figura sorridente carregasse sombras que ninguém vê. Hudson, por outro lado, mantém uma postura calculada. Ele observa tudo de longe, mede palavras, avalia expressões e registra mentalmente qualquer detalhe que possa servir no plano que está arquiteto para o futuro. E o pior, ele age sem que Ellen perceba até onde vai a ambição dele. Ellen apresenta Hudson à família Boaz, garantindo conhecer nele um homem transformado. O discurso soa convincente, emotivo, com um verniz de arrependimento que deixa muitos sem saber como reagir. Mas os mais atentos, Leona, Vivian, até mesmo Sofia, captam que aquele reencontro tem algo de teatral demais. Uma performance ensaiada para tocar corações ou manipular mentes. Pouco depois, explode a bomba que Samuel jamais imaginou enfrentar. Ellen e Hudson entraram com um pedido judicial pela guarda de Sofia. A notícia chega como um soco. Quem conta é Vivian, abalada, tentando manter a calma enquanto entrega a intimação ao namorado. Samuel lê cada linha como se estivesse sendo rasgado por dentro. Ele tenta respirar, mas a sensação é de que o ar sumiu. A nova disputa pela guarda vai reabrir feridas antigas.
trará questionamentos, discussões internas e até confrontos que ninguém imaginava revisitar. Vivian tenta sustentá-lo, segura suas mãos, promete lutar ao lado dele. Mas, por dentro, ela teme que a batalha seja brutal demais até para eles dois. O medo de perder Sofia é tão grande que chega a estremecer a relação do casal. Enquanto isso, Hudson começa a se mover de forma silenciosa dentro da Boaz. Ele finge interesse pelo bem-estar da menina, mas na verdade quer mapear onde está o dinheiro da família. Só que sua investigação o leva a uma descoberta chocante. A fábrica está falida. A antiga potência financeira agora mal se sustenta. É um escândalo interno que poucos sabem, mas Hudson percebe que pode usar isso a seu favor. Só que Ellen, ao contrário do comparsa, choca Hudson ao revelar que quer a guarda de Sofia, mesmo sem dinheiro envolvido. Ela insiste que não se trata de poder financeiro, e sim de laços de sangue, de ligação materna, de algo que ela não pode perder de novo. Hudson tenta argumentar, tenta ir pelo lado da ambição, tenta convencê-la a desistir, mas Ellen está decidida. Ele percebe que, por trás daquela fragilidade aparente, existe uma força que pode atrapalhar seus próprios planos. O casal, então, começa a se fragmentar internamente. Uma rachadura sutil, quase imperceptível, mas que crescerá rápido demais. Enquanto isso, Samuel e Vivian procuram Leona. Eles chegam tensos, aflitos, carregando a intimação como prova da tempestade que está prestes a cair sobre eles. Leona escuta tudo em silêncio, os olhos brilhando num misto de profissionalismo e preocupação pessoal. Ela promete ajudar, promete agir rápido, promete não deixar Sofia sofrer. Mas o que ninguém percebe ainda é que essa situação vai mexer profundamente com Léo, que sempre teve um carinho especial por Samuel. A notícia de que Ellen está exigindo a guarda reacende nele uma urgência protetora e uma proximidade inesperada. Essa aproximação, é claro, não passa despercebida por Vivian, que começa a sentir um ciúme corrosivo, intenso, fora de controle. Ela observa o namorado e o advogado conversando demais, trocando olhares sérios demais, dividindo angústias profundas demais. Samuel, fragilizado, vira o centro de uma teia emocional que envolve amor, posse, proteção e um passado mal resolvido. A batalha judicial está só começando, mas os estragos afetivos já começam a se espalhar. E ninguém parece preparado para o que vem. A notícia da disputa judicial se espalhará rápido dentro da mansão Boaz, criando um clima de guerra silenciosa que todos percebem, mas ninguém sabe ao certo como enfrentar. Cada membro da família reage de um jeito. Leona se fecha, revisando documentos. Vivian anda de um lado para o outro com o olhar perdido. Samuel tenta se manter firme, mas o medo volta a corroê-lo, como da primeira vez em que Ellen desapareceu sem avisar. Sofia, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, sente a tensão no ar. Ela pergunta a Samuel por que a mãe está tão diferente, por que Hudson aparece em todos os encontros, por que as pessoas cochicham seu nome pelos corredores. Samuel tenta proteger a menina com respostas curtas, mas Sofia, tão sensível quanto a avó Rosa, percebe que algo grande está prestes a acontecer. Ellen, por sua vez, começa a agir como se já tivesse vencido a disputa antes mesmo de começar. Ela se apresenta à sociedade, se reconecta com conhecidos, visita lugares antigos, sempre com Hudson por perto, monitorando cada passo. Mas há momentos em que ela escapa dele, momentos em que parece sinceramente arrependida pela vida que levou. Momentos em que olha para Sofia como se estivesse tentando recuperar anos que nunca voltam. O problema é que Ellen carrega culpas profundas e segredos ainda mais perigosos. Um deles envolve justamente a escolha de ter se afastado da própria filha.
Uma escolha que não foi tão voluntária quanto todos pensam. E é esse detalhe obscuro, enterrado nas sombras do passado, que pode virar a narrativa de cabeça para baixo quando vier à tona. Hudson percebe que Ellen está emocionalmente instável, movida por impulsos que podem comprometer tudo. Por isso, ele pressiona, manipula, tenta conduzi-la como quem segura um cavalo bravo pela rédea. Ele convence Ellen a marcar encontros com assistentes sociais, a montar um discurso convincente, a chorar na frente das câmeras quando necessário. Para Hudson, tudo é estratégia. Para Ellen, tudo é dor tentando virar redenção. A pressão aumenta quando Leona decide entrar de cabeça no caso. A ela mergulha em documentos, rastreia registros antigos, coleta provas da negligência de Ellen no passado. E quanto mais ela avança, mais percebe que a história é muito maior que uma simples disputa judicial. Algo não fecha. As datas, os deslocamentos, as movimentações financeiras, nada combina com o que Ellen contou ao reaparecer. Há pistas soltas demais, mentiras demais, e Leona sente que, se puxar o fio certo, desmancha um tapete inteiro. Mas esse envolvimento profundo de Leona com o caso mexe no eixo emocional de Vivian. A jovem começa a perceber que Samuel confia em Leona de maneira quase cega, quase orgânica, como se ela fosse a única pessoa capaz de salvá-lo desse desastre. Os ciúmes que antes eram silenciosos se transformam em explosões contidas, comentários atravessados, olhares longos demais. E isso abala Samuel justamente no momento em que ele mais precisa de estabilidade. Hudson, que não é bobo, percebe essa rachadura emocional e começa a usá-la como arma. Ele semeia boatos discretos, insinuações jogadas ao vento, pequenas conversas com pessoas influenciáveis da família. Ele sabe que, fragilizando Vivian e Samuel, pode enfraquecer a defesa. E se a defesa rui, a guarda de Sofia escorrega pelos dedos de Samuel como água. Enquanto isso, Samuel começa a ter pesadelos. Sonha com Ellen levando Sofia embora, com portas se fechando, com gritos que ninguém escuta. Sonha com a menina chamando por ele e desaparecendo na neblina. Acorda suado, trêmulo, sem conseguir voltar a dormir. Ele tenta esconder isso, mas sua exaustão cresce a cada dia. É o tipo de desgaste emocional que Ellen conhece bem e sabe exatamente como explorar. Após tantos golpes, Rosa não morre e sobrevive no final de Dona de Mim. O público vai acompanhar uma virada que promete mexer com toda a estrutura emocional da trama. Rosa, mulher de fibra, que passou a vida inteira lutando para manter a família unida, vai enfrentar o maior vendaval de sua trajetória. E ao contrário dos boatos que vinham circulando nos bastidores, ela não morrerá. A veterana seguirá viva, firme, resistente, mesmo atravessando os piores golpes que Jacques já lhe impôs. A dor de Rosa começará a ganhar novos contornos quando ela finalmente se deparar com a verdade cruel. Jacques, o próprio filho a quem ela dedicou amor, paciência e inúmeras segundas chances, foi o responsável direto pela morte de Abel. O crime, motivado pela ganância e alimentado por anos de ressentimento, veio à tona depois que Samuel e Davi encontraram o vídeo que Jacques tentou enterrar a qualquer custo. O registro que mostrava o empresário sabotando os freios do carro de Abel na calada da noite. Ao saber disso, Rosa será tomada por uma mistura arrasadora de incredulidade e decepção. Ela não grita, não desmaia, não se desespera. A dor dela é silenciosa, funda, o tipo que racha o coração sem fazer barulho. O chão desaparece sob os pés da matriarca, que sente como se a alma inteira desabasse por dentro. Mas mesmo assim, ela permanece de pé. Rosa sempre permaneceu. A revelação se torna o último empurrão que faltava para o destino cobrar o que é devido. Jacques, encurralado, perseguido pela polícia e abandonado até por antigos aliados, finalmente começará a pagar por cada crime,
cada mentira, cada manipulação que espalhou como veneno ao longo dos anos. E enquanto tudo isso acontece do lado de fora, Rosa trava outra batalha dentro de si: o avanço do Alzheimer. Dias antes dessa grande reviravolta, a idosa já havia mostrado sinais preocupantes. A perda de memória, a repetição de frases, a confusão sobre horários e lugares, tudo isso parecia, a princípio, apenas resultado do estresse emocional constante. Mas a verdade veio como um golpe: o diagnóstico de Alzheimer precoce. Rosa recebeu a notícia com serenidade, embora seus olhos dissessem tudo o que sua boca não teve coragem de pronunciar: que ela tinha medo. Medo de esquecer seus filhos. Medo de perder as lembranças de Abel. Medo de desaparecer aos poucos, enquanto o mundo continuava. O problema se intensificou quando Jacques, ciente da fragilidade da mãe, passou a usar a doença para acelerar seu plano de tomar a curatela. Em um dos momentos mais cruéis da novela, ele armou uma situação que fez Rosa se perder pelas ruas. A idosa caminhou desorientada por horas, atravessando avenidas sem perceber os riscos, chamando por Abel, por Samuel, por nomes de pessoas que nem estavam mais vivas. A cena, que deixará o público arrasado, quase culmina em uma tragédia. Rosa quase é atropelada quando tenta atravessar a via, achando que está entrando no quintal de sua antiga casa. Por sorte, uma equipe policial a encontra a tempo. A notícia desse episódio se espalha como um raio, e Samuel quase desmonta ao saber que a avó poderia ter morrido sozinha na rua, enquanto Jacques continuava movendo suas peças para tomar a Boaz de uma vez por todas. É esse incidente que desperta Davi, Ayla e até Leona para a realidade. Rosa precisa ser protegida de Jacques e imediatamente. Mas à medida que o vilão começa a enfrentar as consequências dos seus atos, investigação, mandado de prisão, fuga, captura e a queda final, Rosa ressurge com a força que sempre definiu sua trajetória. Mesmo fragilizada pela doença, mesmo quebrada emocionalmente por tudo o que descobriu, ela não se deixa apagar. Ao contrário, encontra apoio na família que verdadeiramente a ama. Samuel é o primeiro a tomar para si a responsabilidade de ampará-la. Ele passa a acompanhá-la em consultas, a organizar medicações, a colocar bilhetinhos pela casa com lembretes carinhosos, a contar histórias antigas para que a memória dela continue sendo alimentada, mesmo que aos poucos. O vínculo entre avó e neto, que já era forte, se transforma em algo quase sagrado. Samuel promete, de mãos dadas com Rosa, que ninguém nunca mais vai machucá-la. Além dele, Ayla se torna um verdadeiro braço direito. A jovem, que sempre enxergou em Rosa uma referência de coragem, começa a criar rotinas, adaptar espaços, procurar atividades que estimulem a mente da idosa. Davi, ainda abalado por tudo o que descobriu sobre Jacques e machucado pela traição do tio, também se aproxima. Ele passa a fazer refeições ao lado de Rosa, a conversar com ela sobre Abel, porque percebe que falar do passado traz à matriarca um brilho especial, como se acendesse fagulhas de lembranças que o Alzheimer tenta roubar. Filipa, Nina e até Danilo, cada um à sua maneira, também contribuem com essa rede de proteção. Eles sabem que a vida de Rosa foi marcada por perdas, mas também por amor, e que ela merece viver seus últimos anos rodeada de afeto, não de medo. A Boaz, que antes era motivo de disputa e dor, agora vira cenário de reencontros, memórias recuperadas e pequenas vitórias diárias. Rosa volta a caminhar pelos corredores com calma. Às vezes reconhece tudo, às vezes não. Mas sempre há alguém ao lado dela. E enquanto isso, nos bastidores da cidade, comentários, suposições e boatos surgem como vento forte. Rosa vai morrer. A personagem vai desaparecer da história. O Alzheimer será o fim dela. Esses rumores ganham força, mas a autora, em entrevistas e respostas veladas nas entrelinhas da narrativa, derruba todos eles. Rosa não morrerá. Rosa sobreviverá. Rosa seguirá sendo o coração emocional da novela. Essa sobrevivência não é apenas física, mas simbólica.
Mesmo com a doença avançando, mesmo com o peso do passado, mesmo sabendo que o mundo ao redor pode se alterar antes que ela consiga registrar tudo, Rosa representa resistência. Resistência contra a manipulação, resistência contra a crueldade de Jacques, resistência contra o esquecimento, resistência contra a morte anunciada que todos juravam que viria. O público vai acompanhar momentos de extrema sensibilidade, como Rosa tomando chá com Samuel e perguntando se Abel já chegou do trabalho, confundindo passado e presente. Ou quando ela segura a mão de Davi e diz que lembra dele pequeno, correndo pelo quintal. Mesmo não sabendo que essa lembrança pertence na verdade à infância do próprio Jacques. A doença confunde, mas o afeto ancora, e isso será determinante para prolongar sua lucidez em capítulos decisivos. Em breve, a novela mostrará que Rosa, mesmo diante de tudo, ainda guarda uma chama interna que não se apaga. Uma força emocional que fará dela o centro de uma nova etapa, que envolverá reconciliações, segredos revelados, ajustes de contas e novos cuidados familiares. Uma virada gigantesca vai colocar Jacques diante do maior acerto de contas de sua vida. A caçada ao empresário fugitivo finalmente chega ao clímax, quando Leona, Samuel e Danilo unem forças. Um trio improvável, mas movido pelo mesmo desejo: encerrar a longa sombra de manipulações, crimes, mentiras e destruições provocadas por Jacques ao longo da trama. Não será uma missão simples. Será um mergulho em território desconhecido, perigoso, um daqueles momentos que parecem separar o mundo entre antes e depois. A investigação intensa dos últimos dias leva o trio até um bar esquecido no mapa, um lugar tão afastado que mal aparece nas rotas oficiais. O lugar parece abandonado pelo tempo. Estrada de terra, casinhas rarefeitas, um silêncio pesado que denuncia que ninguém ali quer ser encontrado. E é justamente nesse buraco profundo que Jacques decide se esconder, acreditando que poderia escapar das autoridades, de Valquíria, dos processos, das provas e, principalmente, daqueles que mais destruíra ao longo da vida. Com a barba crescida, roupas simples e um chapéu que tenta esconder parte do rosto, o vilão parece irreconhecível. Mas nem mesmo esse disfarce tosco o livraria do destino que o aguardava. Danilo é o primeiro a chegar. Ele caminha até o bar com um peso no peito, mas também com uma determinação que nunca demonstrou antes. A cada passo, ele relembra tudo o que perdeu: a paz, a inocência, a própria liberdade emocional. Jacques havia sufocado a vida de muita gente, mas Danilo estava cansado de ser refém dessa história. Agora, ele vinha para encerrar tudo. Quando Danilo finalmente avista Jacques sentado em um canto escuro, tomando uma bebida barata e olhando para o nada, o impacto é imediato. É como enxergar um fantasma que ainda respira. O silêncio se rasga quando Danilo altera a respiração e dá mais um passo. Jacques ergue os olhos. Por um instante, o mundo congela. Danilo diz com voz firme, mas vibrando por dentro: "É você, Jacques! Eu descobri onde estava se escondendo. Então acabou para você. Acabou, ouviu bem? Eu não vou mais suportar suas ameaças, suas manipulações, essa forma de me tratar como marionete." O vilão tenta manter uma fachada fria, mas a expressão denuncia o susto. Danilo continua: "Eu não vou mais fazer nada do que você manda. Eu quero que você apodreça atrás das grades. Não sou eu quem vai pagar pelos seus crimes. É você, Jacques. Você." Antes que o vilão possa reagir, um segundo passo ecoa na porta. É Samuel. O jovem surge como um raio, com o olhar carregado de um misto de dor, ódio acumulado e uma coragem que finalmente encontrou espaço para florescer. Ele se aproxima devagar, como quem encara o passado pela primeira vez, sem tremer. "É o fim da linha, tio Jacques", dispara Samuel, com a voz embargada pela fúria contida. "Você manipulou todo mundo, acabou com vidas, matou o meu pai, o Abel." As palavras pesam no ar. É como se até as paredes do bar quisessem ouvir. "Fez meus irmãos sofrerem, destruiu a nossa família, e tudo isso sendo parte dela, sendo sangue do mesmo sangue.
seu desgraçado. Agora você vai pagar por cada gota de lágrima que fez a gente derramar. Jacques, acuado, tenta se recompor, mas a presença dos dois é esmagadora. Ele jamais imaginou que Samuel, justamente ele, o garoto que sempre subestimou, seria capaz de enfrentar seu olhar naquele momento crucial. Mas ainda falta alguém. A terceira peça desse cerco emocional e policial surge com passos firmes e absolutamente seguros. Leona entra. Não é mais a menina acuada, nem a jovem que Jacques vivia desmerecendo. É uma mulher preparada para colocar fim a um ciclo que feriu gerações inteiras. Ela para diante dele e lança um olhar que mistura dor passada com força presente. É isso, Jacques. Fim da linha para você, declara Leona, sem levantar a voz. Mas sua serenidade corta mais do que um grito. Você sempre implicou comigo em todos os lugares, desde quando eu cuidava da Sofia, sua sobrinha. Uma menina que você nunca teve coragem de amar. Uma menina cujo pai você matou, o Abel. O nome ecoa como sentença. Você não tem limites, Jacques. Tentou até internar sua própria mãe, Dona Rosa, só porque ela era o único fio de humanidade que ainda podia te impedir. Você não respeitou ninguém, não poupou ninguém. E agora? Agora chegou a sua hora. Jacques tenta se levantar, tenta improvisar uma saída, tenta correr. O instinto animalesco de sobrevivência explode, mas já é tarde demais. O bar inteiro parece cercá-lo. As luzes de viatura surgem do lado de fora, cortando o breu daquela estrada esquecida com sirenes que atravessam a alma de qualquer fugitivo. Policiais armados entram aos montes, comandados por agentes enviados pela delegada Valquíria. Jacques percebe que a porta atrás dele está bloqueada, as janelas também, e as palavras que ouviu ecoam como marteladas de sentença. Ele tenta um último tropeço na direção dos fundos, mas escorrega, perde o equilíbrio e é contido. O chão de madeira range quando o vilão cai ajoelhado, derrotado, finalmente sem máscara, sem poder, sem controle. Leona, Samuel e Danilo assistem à cena com respirações diferentes, mas com o mesmo sentimento. O círculo se fechou. Jacques grita, ameaça, tenta inventar justificativas, tenta se debater, mas os policiais o imobilizam. Algemas se fecham em seus pulsos, como o som final de um capítulo que demorou demais para acontecer. Nos instantes seguintes, o bar inteiro parece entrar em suspensão. A poeira sobe do chão conforme os policiais arrastam Jacques para o centro do estabelecimento, enquanto o vilão, completamente desfigurando o próprio orgulho, tenta manter os olhos baixos para esconder o desespero que cresce como uma sombra sufocante. Mas nada disso passa despercebido. A máscara dele, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, desaba de uma vez por todas. Danilo observa com a respiração acelerada. É como se um peso antigo, quase uma maldição, começasse a se deslocar dos seus ombros. Ainda assim, ele não se aproxima. Mantém distância, como alguém que finalmente enxerga que não precisa mais se colocar entre o vilão e o abismo. Agora é a lei quem conduz aquele homem que passou a vida desafiando todas as regras possíveis. Samuel, por sua vez, não contém o tremor nas mãos. Ver Jacques algemado desperta lembranças terríveis, mas também uma sensação inédita de justiça, ainda que parcial. Ele não diz nada, não grita, não repete acusações. Apenas observa. O olhar é firme, direto, carregado de toda a verdade que Jacques tentou sufocar por tantos anos. É o reencontro de uma vítima com o próprio trauma, mas dessa vez, com o trauma ajoelhado no chão e sem poder algum. Leona se aproxima um pouco mais. Há algo de simbólico naquele gesto. Ela sempre foi a peça que Jacques subestimou, ignorou, ridicularizou. Agora é ela quem ocupa o espaço mais próximo do vilão enquanto a polícia o levanta. E quando ele tenta virar o rosto para longe dela, como se ainda quisesse evitar o passado, Leona apenas ergue o queixo e mantém o olhar cravado no dele. Sem ódio, sem piedade, apenas verdade. Os policiais puxam Jacques em direção à saída.
O bar, que minutos antes servia como esconderijo, agora se torna palco de sua queda pública. Lá fora, 2 viaturas esperam com portas abertas, luzes piscando em vermelho e azul, cortando o breu daquela região afastada. Algumas poucas pessoas da vila próxima, alertadas pelo barulho, observam de longe, sem entender direito o que está acontecendo. Mesmo assim, o clima é claro. Algo grande está desmoronando. No momento em que Jacques cruza a porta, ele tenta se soltar novamente, num último impulso desesperado. O policial mais próximo o segura com força e avisa: aguente firme, qualquer tentativa de fuga só vai piorar sua situação. O aviso ecoa como uma sentença adicional, e Jacques finalmente se cala. É conduzido até a viatura, ainda respirando rápido, como se buscasse uma saída que simplesmente não existe mais. Danilo sai atrás, sem pressa, como quem fecha um ciclo que o consumiu por tempo demais. Samuel para ao lado de Leona, ambos observando enquanto o vilão é colocado no banco traseiro. Um policial bate à porta, certifica-se do travamento e passa as informações pelo rádio. O barulho seco da porta sendo fechada soa quase como um capítulo sendo virado. Leona respira fundo, sentindo a noite pesada começar a se dissolver lentamente. Samuel apoia uma mão no próprio peito, tentando acalmar o coração acelerado. Danilo se aproxima dos dois, sem saber exatamente o que dizer. Mas pela primeira vez nenhum deles precisa de palavras. A sirene das viaturas acende novamente, iluminando a estrada abandonada. Os veículos começam a se mover, levando Jacques direto para o destino que ele tentou evitar por tanto tempo. Ellen reencontra Sofia. Após aparecer viva, a novela vai virar completamente de cabeça para baixo com a volta inesperada de Ellen. A mulher, que todos acreditavam estar morta há anos, renascerá para o público com uma força dramática devastadora. O reencontro entre ela e Sofia, sua filha, será um dos momentos mais intensos da reta final. E também um dos mais delicados, já que a jovem cresceu carregando mágoas, perguntas sem respostas e uma saudade que nunca soube explicar direito. A reviravolta começa quando Ellen, depois de descobrir que Vanderson está morto, sente que finalmente pode voltar ao Rio de Janeiro sem o peso do medo que a perseguiu durante tanto tempo. A falsa morte que ela mesma arquitetou, movida pela pressão psicológica de Hudson e pelas ameaças que rondavam a família, agora se torna um fantasma ainda mais pesado. Ela sabe que terá de encarar cada consequência, cada olhar de desconfiança, cada fragmento da vida que deixou para trás. Principalmente Sofia. Mas o retorno de Ellen não se restringe à emoção do reencontro. Ele também reacende o interesse de Hudson, o marido manipulador, que vê na volta dela a oportunidade perfeita para colocar as mãos na fábrica dos Boás. O empresário começa a movimentar suas peças silenciosamente, estudando o terreno, mapeando fragilidades e usando o passado de Ellen como arma silenciosa. Para ele, Sofia não é apenas uma enteada, é uma chave poderosa para destravar o patrimônio que deseja controlar. De volta à capital, Ellen recorre ao único amigo que nunca a abandonou, Padre Paulo. O religioso que sempre guardou para si a verdade sobre a angústia daquela mulher, sabe que chegou o momento inevitável. Ele avisa que Sofia está ajudando na igreja em um projeto social e que a menina, agora cheia de personalidade e perguntas sobre a vida, talvez não esteja emocionalmente preparada para um choque tão grande. Mas Ellen insiste. Ela diz que não fugirá mais, que precisa olhar nos olhos da filha e pedir perdão por tudo que fez. E também pelo que não teve coragem de fazer. A cena do reencontro acontecerá em um fim de tarde chuvoso, quando a luz entra pela nave da igreja como se o destino estivesse esperando aquele momento. Sofia se abaixa para recolher alguns brinquedos doados, sem desconfiar do que está prestes a acontecer. O som suave da porta se abrindo faz a menina erguer a cabeça. Por um segundo, ela paralisa. A figura que entra, encharcada de chuva, com o rosto marcado por lágrimas e saudade, é a última pessoa que Sofia imaginaria ver viva, sua mãe. Ellen tenta sorrir, mas a voz falha. Sofia deixa cair tudo o que estava segurando e leva a mão à boca, enquanto seus olhos se enchem de lágrimas
sem pedir permissão. O mundo parece parar. A menina dá 2 passos, depois outros 2, até que finalmente corre e se lança nos braços da mãe. Ellen a abraça com uma força que revela anos de dor, arrependimento e amor reprimido. "Minha filha", sussurra ela, quase sem voz, como quem tenta confirmar para si mesma que aquilo é real. Mas nem tudo será emoção e ternura. Nos bastidores desse reencontro histórico, Leona e Samuel começam a perceber que algo muito estranho está acontecendo. A presença de Ellen no Rio de Janeiro desperta suspeitas imediatas. Eles observam a movimentação na igreja, percebem o rosto abalado de Sofia e vão atrás de explicações. Quando Ellen tenta se justificar, é obrigada a inventar uma versão suave do que viveu, omitindo Hudson, omitindo o plano sombrio da falsa morte, omitindo principalmente os motivos reais que a mantiveram longe da filha por tanto tempo. Só que Leona não se convence tão fácil. Desconfiada por natureza, ela cruza informações, questiona datas, compara versões e percebe inconsistências no discurso de Ellen. Samuel, por sua vez, tenta manter a calma, mas a volta da mulher mexe profundamente com seu senso de proteção. Ele sabe o quanto Sofia sofreu e teme que a reaparição da mãe biológica desestabilize emocionalmente a menina justamente agora, quando ela começava a construir uma nova vida ao lado dos Boaz. Enquanto a notícia espalha-se como fogo em palha seca pela cidade, diversas reações começam a surgir. Pessoas que conviveram com Abel, que acreditaram na morte de Ellen, que tentaram seguir suas vidas sem a presença dela, agora precisam lidar com essa explosão de revelações. A volta da mulher também abre brechas para investigações antigas, documentos guardados, cartas nunca entregues e segredos que estavam enterrados há anos. Em meio a todo esse turbilhão, Ellen busca o único lugar onde acredita que pode se despir da mentira e da dor: o confessionário. Lá, diante de Padre Paulo, ela desaba. Revela que carregou a culpa de abandonar Sofia como uma cruz que pesava mais a cada ano. Admite que ama a filha com todas as forças e que só fugiu para protegê-la, mesmo sabendo que sua fuga deixaria feridas difíceis de cicatrizar. O padre, emocionado, tenta guiá-la com palavras de acolhimento, mas sabe que nenhum conselho poderá salvá-la do julgamento que está prestes a enfrentar. E como se isso não fosse suficiente, o retorno de Ellen desperta um movimento silencioso e perigoso por parte de Hudson. Ele começa a circular pela cidade, fazendo perguntas, observando de longe a família Boaz, estudando a fábrica com um olhar frio e calculista. Para ele, o reencontro de mãe e filha não é um evento emocional, é uma oportunidade de ouro, e Hudson jamais desperdiça oportunidades. Sofia, ainda em choque, tenta entender tudo o que está acontecendo. O impacto de ver a mãe viva, depois de crescer acreditando em sua morte, abre uma caixa de memórias e perguntas que ela não sabe como processar. Ela oscila entre a alegria do reencontro e a dor profunda do abandono. Entre a vontade de se entregar ao abraço da mãe e o medo de ser magoada novamente. Entre a verdade que ela conta e a verdade que ela pressente que está sendo escondida. E, conforme a cidade inteira se ajusta a essa notícia bombástica, um novo capítulo se abre na vida de todos. Um capítulo onde nada mais será tranquilo, previsível ou simples, porque Ellen voltou, e com ela todos os segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. A presença de Ellen volta a provocar fissuras em laços que pareciam sólidos. Sofia, ainda muito abalada, tenta se aproximar da mãe aos poucos, mas cada gesto desperta lembranças confusas, cheias de perguntas que ela não teve coragem de fazer na igreja. A jovem começa a perceber que a mãe responde demais, mas explica de menos. E isso só aumenta a sensação de que existe algo muito maior escondido por trás daquela falsa morte. Ellen, por sua vez, tenta reconquistar a filha com pequenas atitudes, insistindo que agora está pronta para ser a mãe que deveria ter sido. Ela aparece na escola de Sofia, acompanha a menina nos projetos sociais, tenta participar da rotina que perdeu. Mas tudo isso desperta olhares atravessados da família Boaz. Samuel, especialmente,
começa a vigiar cada movimento da mulher, temendo que o amor de Ellen esteja misturado com interesses que ele não compreende. Leona, sempre intuitiva, sente que a aproximação é rápida demais, intensa demais, quase como se Ellen tivesse pressa para cumprir algum objetivo escondido. Enquanto isso, Hudson avança como uma sombra calculada. Ele finge apoio ao retorno da esposa, mas age nas entrelinhas, se aproximando sorrateiramente de pessoas ligadas à fábrica. Ele pede informações, questiona contratos antigos, descobre fragilidades nos documentos deixados por Abel e percebe que pode interferir diretamente na disputa patrimonial. O empresário passa a agir como se fosse o novo protetor de Ellen, mas, na verdade, prepara o terreno para tomar controle da empresa. O plano envolve usar a maternidade de Ellen como trunfo emocional e jurídico, transformando Sofia em peça-chave de um jogo muito maior do que a jovem imagina. Padre Paulo percebe a movimentação estranha e tenta advertir Ellen. Ele a procura novamente na sacristia e insiste para que ela conte a verdade à filha antes que alguém use a situação para machucá-las. Mas Ellen hesita. Ela teme perder Sofia para sempre caso revele o papel de Hudson em sua fuga e, principalmente, o quanto permitiu que o marido manipulasse suas escolhas. O remorso pesa, mas o medo pesa mais ainda. No núcleo da fábrica, rumores começam a surgir. Funcionários afirmam ter visto um homem desconhecido analisando a entrada de caminhões, vasculhando documentos antigos e circulando pelos arredores da propriedade como se estivesse medindo o terreno. O boato chega rapidamente aos ouvidos de Samuel, que passa a desconfiar que o retorno de Ellen e o interesse desse suposto investidor não são coincidência. Ele consulta registros, revisita papéis de Abel e descobre que existe uma brecha jurídica que pode colocar o patrimônio da família em risco caso Ellen reivindique parte da herança de Sofia.